Muito bem, nação, vamos para as notícias do Flamengo aqui no nosso canal, analisando os comentaristas, falando sobre a preparação do Campeonato Carioca, a finalíssima do Campeonato Carioca entre Fluminense e Flamengo. O Mengão tem a vantagem de 2 gols e vamos ver qual vai ser o time que o Vitor Pereira vai escalar, mas saiu hoje no site do GE uma possível escalação do Flamengo para essa grande final, que seria aí, ó, Pedro na frente com Matheus França e Cebolinha, ali no meio Gerson, Thiago Maia, os laterais Ayrton, Lucas, Varela, e na defesa Davi Luiz, Rodrigo Caio, Pablo e o goleiro Santos. Esse seria o esboço que o Vitor Pereira fez nos treinos do Flamengo. Provavelmente deve ser a equipe que vai entrar em campo para a finalíssima do Campeonato Carioca. Nós vamos ver aqui os comentaristas analisando a partida. Eu gostaria que você já deixasse seu like no vídeo, principalmente se você acredita que o Flamengo vai levar esse título. Vamos torcer aí pro nosso Mengão. Também vai nos comentários e arrisque o placar. Deixe o seu placar aí registrado aqui embaixo. Vamos ver quem será o grande campeão, tá certo? Se você não é inscrito no canal, eu convido você para se inscrever aqui no canal Meu Mengão React, porque aqui sempre você terá as informações e notícias do Flamengo e também vamos trazer para você o pré-jogo e o pós-jogo do Flamengo, tá bom? Créditos desse vídeo, o canal ESPN e também canal Arena SBT, link na descrição. Vamos para as notícias então aqui do Flamengo. E domingo de Páscoa tem a final do Carioca, mais um Fla-Flu pra conta e quem tem mais informações é a Alcilene Brito. Fala, Alci. Depois de situações diferentes pela Libertadores, os dois times têm a missão de decidir quem será o campeão estadual. Mesmo em desvantagem, a vitória pela competição continental deu motivação ao tricolor. A atuação convincente do time, que começou perdendo, mas conseguiu a virada, dá inspiração ao elenco, que precisará vencer por pelo menos 2 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Fernando Diniz não vai poder contar com Samuel Xavier, que foi expulso no jogo de ida. E quem deve entrar no lugar é Guga. O Fluminense pode contar com sua versatilidade, que ficou nítida durante o Carioca. Outros desfalques são Martinelli, Manuel e Jorge, que estão no departamento médico. Pelo lado do rubro-negro, o time deverá ganhar o retorno de Thiago Maia. O volante não viajou para o Equador por conta de uma virose e passou a semana em tratamento para estar apto para jogar no domingo. Com o retorno do volante, VP deverá repetir a escalação da vitória no primeiro jogo. O Flu tenta o bicampeonato que não é conquistado há 38 anos. Já o Fla quer ser o 38º título. E além da vantagem no placar, o rubro-negro sai na frente no retrospecto, já que perdeu apenas uma das 7 partidas que disputou em final de estadual contra o tricolor. O grande clássico do estadual acontece no domingo às 18 horas no Maracanã. E quem será que fica com a taça? Cano, Pedro, Arias ou Gabigol, quatro nomes potentes aí, mas será? E daí eu já pergunto pra você, Pedrosa, que o Gabigol vai ser titular pra ele estar aí nessa... Mas ele pode decidir. Ele pode entrar e decidir também. Mas eu acho que talvez o personagem que seria interessante seriam os goleiros. No caso, o Santos pode fazer uma belíssima partida, porque a tendência é o ímpeto do Fluminense a todo momento ir para cima desde o primeiro minuto por estar atrás do placar. E o Santos vem melhorando assim um pouquinho, ele vem evoluindo em relação ao começo do ano. Inclusive na primeira partida ele foi bem. Essa bola aí do Arias é uma bola muito difícil de você pegar cara a cara. Então talvez, além desses nomes aqui, eu apostaria num elemento defensivo. Você, Vene? Olha, dentre esses nomes aí, eu aposto no Pedro. Acho que o Pedro pode ser decisivo. Sabe por quê? Eu vejo o Arias e o Cano um conjunto, vou ser bem sincero. E o Pedro, ele reflete o que é o Flamengo atualmente. É na base da individualidade. Por isso que eu aposto no Pedro. Entendi o seu pensamento. Vamos fazer o seguinte, vamos olhar os números desses jogadores para ajudar a galera a votar. Enche a tela aí com uma arte. Tá aqui ó, a arte do... Vou pra quem, Cris? Pra gente olhar o telão todo. O Cano tem 16 gols e 1 assistência nessa temporada. O Arias tem 2 gols e 4 assistências. O Gabi tem 9 gols e 1 assistência. E o Pedro, 14 gols e 3 assistências. Às vezes a gente acha que o Gabigol tá sem marcar gol. 9 gols. Mas ele tá há muito tempo sem fazer gol. Tudo bem, ele pode estar numa seca aí, uma sequência sem gols, mas ele não tem poucos gols na temporada. Não, é um absurdo. O número dele é muito bom. Não, a gente tá falando... As pontas são os 2 artilheiros, né, Pedrosa? É o Cano e é o Pedro. Esses são os 2 artilheiros. Sim. Que, inclusive, eu acho que em números devem ser os artilheiros aí encabeçados no Brasil. Sim, o Pedro chegou a ser o artilheiro do Brasil. Se eu não me engano, hoje o Cano dos clubes da Série A até um mês era o Cano, não sei se ainda é o Cano. Ainda mais com os gols que ele fez agora na Libertadores.
Mas assim, o que reflete, o que eu vejo nesse quadro aí é o seguinte. Você vê um Gabigol que ele, mesmo com uma assistência, ele é um cara muito mais voluntarioso jogando com o Pedro. E o Pedro faz muito gol, mas também tem a característica de dar assistência. Já ao contrário aqui nesse duelo do Aras e do Cano. O Cano é o cara da finalização. Não é que ele não saiba dar assistência, mas o Fluminense constrói pro Cano. Inclusive o Aras tanto constrói na direita quanto constrói na esquerda. Se você for pegar os números do Aras na temporada passada para um ponta, são números absurdos. Então assim, para ser muito sincero, em 2023, essa dupla da esquerda é mais efetiva que a da direita. É mais efetiva que a da direita? A dupla é mais efetiva, é mais perigosa, é mais entrosada e eu acho que tem mais condições de decidir a partida. Não estou falando de individualidade, estou falando da dupla. Até porque hoje, se a gente for parar para analisar, Gabigol e Pedro não jogam juntos, né? Não, já tem... Dois já jogos tem que não jogam. Dois jogos que eles não jogam. E provavelmente não jogaram juntos no domingo. Óbvio, podem jogar juntos no segundo tempo, como aconteceu, né, recentemente. O Gabigol entrando no segundo tempo jogando com o Pedro. Mas de lamentar. Você vê, Vene, como o futebol, os números, eles dão um suporte num comentário. Eles não podem ser observados de forma fria. Se você matematicamente somar, essa dupla é mais efetiva. Mas eu concordei plenamente com você quando você diz que aquela dupla ali é mais efetiva. Em números, essa dupla é bem melhor. Soma o número de assistências, o número de gols, dá uma lavada ali daquele lado. 27 contra 23. Olha aqui, são 14 com 9, ali são 16 com 2. 27 participações contra 23 aqui. Então, assim... E vou falar mais. Os números do Gabigol são melhores do que o Aras, só que a temporada do Aras é bem melhor do que a do Gabigol. Como é que o futebol é isso? Fala pra mim, Vene Casagrande. Isso só mostra que a gente não pode resumir o futebol em números. Não pode. Não dá. Eu adoro os números. Eu Inclusive, também. Parabéns ao pessoal do SofaScore, que me ajudam bastante em relação a isso, a números. Só que não dá pra gente definir aqui quem é melhor, quem é pior, olhando apenas números. Vocês falaram da parte defensiva. Ô Pedrosa, você acha que esse jogo vai ter uma tendência muito grande em ter heróis na defesa? Sim, eu acho que o jogo a gente acaba falando sobre quem faz o gol, e pode ser um zagueiro também, mas o jogo do Flamengo principalmente vai ter que ser muito consistente defensivamente, tanto no seu goleiro Santos, que vem trazendo essa segurança, quanto a linha de 3 zagueiros, que é um problema. Eu não vejo essa linha de 3 zagueiros consolidada. Mesmo com troca de peças, com outros nomes formando-a, eu acho que a linha de 3 do Flamengo é um problema. E repito, se não fosse o Santos naquele momento do primeiro jogo, o Fluminense estaria com 1-0 com 10 minutos de partida, com o lance do Aras. Então assim, eu acho que essa consistência defensiva vai ser algo que eu vou observar nesse Flamengo, até porque tem o resultado nas mãos. E concordo com o Vene, tá? Não é porque é contra o Fluminense, não. Se o Flamengo perder esse título, desculpa, é praticamente, eu não vou falar vergonha porque é contra um grande rival, mas é um negócio muito pesado você perder um título com 2-0 no placar. Eu queria fazer um comentário, porque eu vejo muita gente criticando o Vitor Pereira em relação ao esquema tático dele. Eu também. Vamos lá, Fernanda Maia. Quando a diretoria do Flamengo, Marcos Braz, viajou do Rio de Janeiro à Bahia para fazer a proposta ao Vitor Pereira, onde ele passava férias, todo mundo sabia como o Vitor Pereira trabalhava. Todo mundo sabia qual era a metodologia de trabalho dele. Hoje, não dá para a diretoria e nem a torcida reclamar do trabalho do Vitor Pereira, porque todo mundo sabia que era assim. Então você tem que reclamar da diretoria. Ou seja, você tem que reclamar do RH do Flamengo, que contratou um treinador que trabalha dessa forma, que não tem as características do Flamengo. Então não adianta você reclamar com o Vitor Pereira. Ele não tem culpa. Ele foi contratado e ele vai botar aquilo que ele entende o que é melhor. E você vê, ô Pedrosa, essa questão, um time, não só pela personalidade dele, um traço histórico. Por exemplo, você lembra na história de você ver um Flamengo muito reativo, copeiro, que joga pelo 1-0? Não. O torcedor do rubro-negro não tem nem essa característica e nem essa paciência. Mas que você já vê um outro clube de massa como o Corinthians, que tem alguns times como o campeão mundial, e que era um time que jogava por 1-0, um time bem reativo. E eles aceitam. É uma questão histórica. Se você olhar a história do Vasco, a história do Fluminense, o Fluminense sempre é um time que ataca muito. Historicamente, é um time com grandes atacantes, é um time que joga pra frente. É claro que vai entrar um treinador ou outro, isso vai mudar um pouco até as condições de um elenco. Às vezes um elenco, vamos dizer assim, operário da bola, precisa ser um time que pensa muito em defender e sair no contra-ataque, show. Mas num traço total, existe esse traço histórico, que a gente já sabe que a torcida do Flamengo é uma torcida que não tem paciência pra jogar pelo 1-0. Ela gosta de show.
Primeira coisa. Segunda coisa, é uma torcida que desde 2019, ela, entre aspas, está mal acostumada com times poderosos, né, jogando. Eu não sei se eu consigo enxergar, Pedrosa, a torcida do Flamengo aceitando um treinador que joga pelo outro e não por ele. Você entende? Que ele espera o time adversário definir o que vai fazer para ele fazer o jogo dele, para ele escalar o time dele. Eu acho que a torcida... Eu não consigo entender uma combinação, um match entre a torcida do Flamengo e esse jeito de jogar do Vitor Pereira. Eu não vejo problema em você jogar de forma reativa. Isso, você já até falou isso por aqui. Não vejo problema nenhum, inclusive é você reconhecer as suas chances de vencer a partida. Para você ter mais chances, você tem que jogar de acordo com o adversário. Isso é normal dentro do futebol, os gigantes europeus fazem isso também. Mas a torcida do Flamengo já não está com paciência com o Vitor Pereira. Não é só você tomar uma decisão de você mudar seu estilo de jogo. É o treinador. E assim, às vezes, e muitas vezes, vou falar sério, ele acaba alimentando isso. O que ele fez na Libertadores é um prato cheio para quem gosta de criticar o Vitor Pereira. E assim, me desculpa, ele merece ser criticado. Então assim, o problema não é você entender as características do seu elenco e mudar a sua forma de jogo. O problema é você cometer erros que são erros claros. Vou dar o exemplo aqui que o Vene falou muito bem. Uma criança de 5 anos sabe que o Marinho não joga na esquerda. Sabe que o Marinho joga na direita. Uma exigência de versatilidade que nem todo mundo pode Nem entregar, todo mundo né? tem. Então são erros que você só vai fazer assim, ó, tem um pote aqui, esse pote aqui é a torcida do Flamengo. Aí você vai botando de grão em grão um monte de pote. Só que o Vitor Pereira, em vários momentos, ele dá uma produção de grão desse pote que é muito maior do que deveria ser, porque ele comete erros. Então eu não vejo problema em você jogar de forma reativa. Eu vejo problema nas decisões do Vitor Pereira. E tem gente que defende o Vitor Pereira dizendo que está no início de trabalho. E eu queria trazer uma curiosidade, que na verdade quem postou foi o perfil Sou Rubro-Negro de Coração. E eu gostei dessa curiosidade. Eles disseram o seguinte: do primeiro treino de Dorival no Flamengo até o 4-0 no Vélez, se passaram 89 dias. Do primeiro treino de Vitor Pereira até o jogo do Alcas, que foi quarta-feira, se passaram 92 dias. Então não é o início de trabalho. A gente não pode considerar o início de trabalho. Como é o nome da página? Pô, que Sou legal, Rubro-Negro de Coração. Parabéns, Eu bem gostei legal o dessa recorte. curiosidade e isso quebra qualquer ideia de que o Vitor Pereira está no início de trabalho. Beleza. Tá no início de trabalho, mas o início de trabalho do técnico anterior foi muito melhor. Porque hoje a gente não consegue ter confiança no trabalho do Vitor Pereira. Foi aquilo que a gente disse ontem, é a irregularidade. Eu acho que o Flamengo vai ser campeão? Acho que vai. Não porque vai jogar bem no domingo, mas porque conseguiu construir um bom placar no jogo de ida. Mas eu acho que o Flamengo pode perder o jogo. Por quê? Por conta da irregularidade. O natural é que seja precisa de mais tempo quando você tem um elenco que está chegando e um treinador que está chegando. Vou dar um exemplo, o Vasco da Gama. É o Barbieri chegando e um monte de jogador chegando. Se você olhar o Vasco de agora, o Vasco do ano passado é outro Vasco. Agora, um elenco que já está ali com outro treinador, quase 90 dias, eu acho que é um tempo razoável, Pedrosa, para pelo menos você ter uma cara. 90 não, até mais já. A gente tá indo pro segundo trimestre do ano. Não, então, ele falou 92 dias aí, né? Do treino até o jogo contra o Alcas. 90 e poucos dias. Assim, é o que eu sempre falo. O Flamengo, quem vai treinar o Flamengo tem que saber como é que o Flamengo tava jogando. Que é uma característica que o Dorival fez e muito bem. Ele tava lá no Ceará, ele tava sem clube antes, mas eu tenho certeza que ele acompanhava os jogos do Flamengo. E por isso também ele conseguiu passar ideias simples, porque ele já tinha detectado algumas coisas. O Vitor Pereira não vem de um trabalho no Corinthians, onde você tem que realmente se aprofundar naquele time, viver aquilo ali, só que se você não conhecer o Flamengo dentro do futebol brasileiro, você tá lascado. Então assim, você tem que ter um conhecimento prévio. E o conhecimento prévio do Vitor Pereira sobre o Flamengo, pra mim, é praticamente zero. E pior, ele quis mudar as coisas, não tem problema mudar as coisas, acho completamente normal, cada treinador tem sua característica. Mas ele mudou as coisas pra pior, e a gente vê isso na temporada. Vamos colocar o Twitter, porque a gente tá recebendo o almoço do povo, Vene. Eita. Tá aí o almoço do povo. Ó, boa tarde, feliz Páscoa, um beijo aí, Diego Camargo. Hoje aqui é dia de filé de peixe com camarão e na panela de barro. Vocês viram ali? É de barro ou de ferro essa daqui? Barro? Pode ser de barro. ferro também, né? Mas essa aí é de barro mesmo. Tá bonito. Nossa que Senhora. delícia. Pedro e Gabigol, é a dupla aqui, ó. É. Pedro e Gabigol. Nossa, isso aí eu quero. Você gosta? Nossa Senhora. Eu não gosto de comer o animal quando ele tá na sua forma no prato. Novamente, começar com o Felipe Melo. O Vitor entrou muito bem, marcou até gol, fez uma bela partida como zagueiro, que é o seu papel. Será que o Diniz... Porque ele tem uns nomes como o Wellington, né? Que a torcida
Mas pegava o no pé. Wellington, e ele trazia números pra falar, não, o Wellington faz me ajuda na construção do jogo que eu gosto de fazer. E o Felipe Melo também é um personagem que ele defende, que ele usa bastante sempre que precisa. A gente sempre exalta aqui o trabalho do Fernando Diniz, né? Eu acho que a gente fala 95% bem do Fernando Diniz e 5% mal. Mas assim, essa insistência no Felipe Melo, ela não tem justificativa, assim como não tinha justificativa a insistência, por exemplo, no Wellington. Hoje o Vitor Mendes é um cara que é mais novo, que tá mais preparado, que tem a bola aérea, porque você já viu... zagueiro de ofício. Que é zagueiro de ofício, tem a bola aérea e mostrou isso na última partida. Então assim, eu acho que pro Fernando Diniz, o ideal seria ele colocar o Vitor Mendes. Talvez o Vitor Mendes não tenha um passe tão bom quanto o do Felipe Melo. Mas aí trabalha. E trabalha com o Fernando Diniz mesmo. Ou entrega pro André. Exatamente. Tem isso também, né? Diz Sim. que o camisa 5 pode. São muitas variações, né, que o Fernando Diniz coloca no jogo. Inclusive, ele coloca o André muitas vezes de zagueiro. Mas eu acho que o ideal pro Fluminense seria o Vitor Mendes na zaga. Aí você coloca o Alexander e o Marcelo na lateral esquerda. Ou falar em Marcelo, eu sei que vocês dois são muito fãs do Marcelo, eu também sou, todo mundo sabe. Ele jogou tão bem. A ponto, talvez, Vene, de já ser titular também na final do Carioca, ou você acha que não? Eu acho que sim, acho que tem que ser titular. Inclusive o cenário mostra isso para o Fernando Diniz, foi o que ele fez durante a semana. Você não tendo um meio de campo ali, você coloca o Alexander, que é volante de ofício, no lugar do Martinelli, e põe o Marcelo. Se ele sentir o desgaste físico no segundo tempo, aí você faz a alteração. E é só fazer um movimento natural, que foi o que foi feito contra o Sport em Cristal. O Marcelo fisicamente já estava na hora de sair, já joga o Alexander de volta para a lateral esquerda e aí você encaixa alguém no meio de campo no lugar do Alexander. E dentro do jogo isso pode acontecer também, Fernanda. Se o Marcelo se sentir Você um pouco comentou mais que isso cansado, aconteceu por aqui. o Marcelo pode fazer o papel da volante. Sabe quem fazia isso muito bem na seleção brasileira? O Danilo e o Alexandre. Muitas vezes eles vinham como volante para você poder fazer essa construção e você liberar alguns jogadores. Então o Marcelo, tô cansado. Fica como volante, segura ali, constrói, porque ele constrói muito bem, e libera o Alexander. Eu acho que essa é uma variação de jogo extremamente positiva para o Fluminense. Até por questão de estratégia. O Fluminense é um time que sai atrás de um placar. Tá 2-0 o Flamengo. 2-0, Você tem que partir para cima. O Marcelo, ele é ofensivo. E o lado direito do Flamengo, a gente sabe muito bem que é um lado que dá muito trabalho para o Vitor Pereira. Ou seja, é um problema para o Flamengo. Eu não vejo motivos de você não colocar o Marcelo, mas o Fernando Diniz é o treinador. Mas eu acho que, pela indicação, se ele colocou o Marcelo num jogo de Libertadores fora de casa... pensando Lógico, nisso. eu também acho. Ele vai até botar para ver a jogar. resposta física dele, né? Vai botar pra jogar e faz muita diferença. O Marcelo é o tipo de jogador que ele não perde a bola. Você dificilmente vê o Marcelo perdendo a bola. E pro jogo do Fernando Diniz, isso é extremamente importante. Eu falo isso até do Alex Teixeira no Vasco, não tô comparando os jogadores, mas essa característica de você não perder a bola, de você não perder a posse e conseguir clarear o jogo, é muito importante para um time que gosta de construir. Olha, o Big Boy está me dando a sugestão de perguntar pra você, o Big Boyzinho hoje. Ai, meu Deus. Não, é o vem. Big Boyzinho, é tranquilo. tá. Qual é o pior cenário para um Flamengo nesse Fla-Flu, né? Tomou um. Olha, Já é pânico na selva, não é? Com certeza. Com o Fluminense Sem vindo dúvida embalado, vencendo bem na Libertadores, tomar um já é pânico na Se selva. tomar um até o intervalo, é pânico. Eu tava falando isso... Não, até o intervalo não. Assim... até o intervalo. Até No o primeiro intervalo. tempo. Hoje eu tava falando na academia, se o Fluminense abre o placar nos primeiros 15, 20 minutos, esquece. O lado emocional do Flamengo acaba. Porque o Flamengo não tem lado emocional. A gente já viu isso muitas vezes. O Flamengo não sabe lidar com esse tipo de situação. Então vai depender muito do início do jogo. Aí o início do jogo vai decidir muita coisa, na minha opinião. Porque se o Fluminense, repito, abrir o placar no começo, eu vou ficar... Vocês têm noção que o Campeonato Carioca se tornou a salvação do Flamengo no isso é primeiro muito semestre? surreal. A gente está Não, falando de eu um tenho time noção. que disputou Mundial, Recopa, mas o quê? Supercopa. E agora tem um Campeonato Carioca como a salvação do Vitor Mas eu Pereira. quero saber de você se isso é a salvação ou o fim do Vitor Pereira. Se por acaso aconteça o pior pro lado do Flamengo, o melhor pro lado do Tricolor, o Vitor Pereira continua sendo o treinador do Flamengo, né? Fernanda Maia, óbvio que essa resposta depende muito do roteiro da partida. Muito do roteiro da partida. Mas eu enxergo o seguinte, entendendo como é o dia a dia do Flamengo, entendendo que a diretoria toma muitas decisões por conta de pressão da torcida, se perder esse título, eu acho que fica insustentável. E se perder o jogo, mas não o título? Aí não demite. Aí eu demite. Tipo 1-0, você quer Não, dizer? 2 a 1. Não, Outra. 2-1, Hoje na academia me perguntaram isso, mas pô, eles demitiram o Dorival ganhando Libertadores e Copa do Brasil. Não, eles não demitiram o Dorival. Eles não tinham multa rescisória com o Dorival Júnior.
No Eles caso do não Vitor... renovaram com o Dorival. Exatamente. Eles não tiveram nenhum custo ao não ficar com o Dorival. No caso do Vitor Pereira, o custo é elevado. A gente está falando de mais de 10 milhões de reais. E é o caso do Luiz Castro, que a gente vai falar isso. já já. Mas você acha, ô Vene, que na verdade é por conta, a não demissão até agora, é por conta do custo ou por conta da vaidade? Porque a gente sabe que para ele estar ali, escolhas internas foram feitas para abrir mão do Dorival, que já estava apalavrado, né? Olha, Sim. Dorival, tapinha nas costas, vai lá, tá tudo certinho. Quando você voltar das suas férias, show, tamo junto. Aí o cara tá lá nas férias dele e... caramba, meu Deus, eu não sou mais treinador do Flamengo, tem um outro cara. Foi assim que aconteceu, você trouxe no seu drone, tudo na hora certinho. Perfeito. Então, pessoas fizeram essa escolha. Escolheram virar para um elenco todo e falar: ah, sabe o Dorival que vocês tanto gostam? Não, não é mais ele. É um outro cara. Aí esse outro cara faz esse tipo de trabalho aqui, que até aqui não foi bacana pro torcedor rubro-negro, tanto que eu acho que 95% dos torcedores não tem mais paciência com o Vitor, né? Tem aquela galera que é mais paciente, como todo traço de torcida, mas a maioria não tá satisfeita com o que ele responde. E tem a vaidade de dentro de futebol, que a gente sabe que ela é latente e enorme. Pessoas vaidosas não gostam de falar: putz, eu escolhi errado. Eu acho que é o seguinte, Verona Maia, até agora é um pouco de tudo. Valor da multa rescisória, a vaidade e também a confiança na melhoria do trabalho. É um pouco de tudo. Ainda tem essa confiança? Ainda tem. Agora, se perde o Campeonato Carioca, nesse cenário que a gente está falando, com um placar 2-0, a vantagem, é insustentável. E aí você vai me perguntar o seguinte: e aí, o que a diretoria vai fazer? Vai ter que demitir, não tem como, a pressão vai ser muito grande. Nação, então tá aí os comentaristas falando aí sobre a final do Campeonato Carioca e vamos ver qual vai ser o time que o Vitor Pereira vai escalar. No site do GE, como nós falamos, saiu essa matéria dizendo que essa é a possível escalação do Vitor Pereira para a partida. E o goleiro Santos, na zaga Davi Luiz, Rodrigo Caio e Pablo, nas laterais Ayrton, Lucas e Varela, no meio de campo Gerson, Thiago Maia e na frente ali Everton, Cebolinha, Pedro e Matheus França. Vamos ver qual vai ser essa escalação que o Vitor Pereira vai fazer no Flamengo. Mas nós estamos vendo que a cada dia que passa o Vitor Pereira está reformulando o Flamengo, né? Então vamos ver como o Flamengo vai se sair. Eu já vou deixar registrado aqui. O meu palpite para essa partida, para mim, vai ser Flamengo 1-0. Flamengo campeão carioca de 2023. É isso daí, nação. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.